Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Ouvir, o podcast do Sincor para você, corretor de seguros. E eu sou o Leandro Giroldo e falo da pasta de vendas. A gente vai falar muito sobre vendas aqui para você, corretor de seguros. E eu tô aqui com uma convidada mais do que especial. Tô muito feliz de conhecer pessoalmente ela, sempre conheci muito o trabalho dela, mas hoje eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Mas antes de passar a bola para ela, que vocês vão curtir muito hoje, vamos falar bastante sobre vendas, eu quero falar um pouquinho sobre o Sincor. O Sincor está de cara nova, o aplicativo novo, com muitas coisas novas para você, corretor de seguros, né? Então não deixe de baixar o aplicativo, de consultar as atualizações do Sincor, tudo que o Sincor pode trazer para você, inclusive as comissões. Comissões de saúde, comissões de auto, comissões de RC, várias comissões que são fornecidas para você, corretor, que é um bate-papo uma vez por mês com especialistas do ramo. Inclusive eu faço parte da comissão de saúde e logo nós vamos ter algumas mentorias aí focada para você, corretor, na comissão de saúde. Então não deixe de participar, você recebe isso por e-mail, você recebe pelo WhatsApp, você recebe também pelo aplicativo. Então baixa o aplicativo e não se esqueça de entrar lá e ver as atualizações, beleza? E agora... passando a bola para ela, que é um prazer imenso, né? Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite para falar sobre vendas, que eu acho que é algo que você tem no sangue. Que eu gosto. Que gosta, né? Cláudia Simplício, seja bem-vinda. Obrigado. Eu quero, antes de qualquer coisa, Leandro, agradecer aí essa oportunidade de estar aqui. Eu digo que o corretor ter acesso à informação é o que faz o mercado de verdade girar. Então, é muito bom ver o Sincor trabalhar em busca de trazer informação para o corretor. Eu levanto essa bandeira já há alguns anos de conhecimento, de que o conhecimento transforma. Então, quero poder aqui hoje, de repente, compartilhar, ajudar de alguma forma e, quem sabe, virar um insight aí de alguém, algum botãozinho que precisa para a gente caminhar nesse mercado. E ninguém melhor do que você para fazer isso, né? Obrigada. E o Sincor tem se atualizado bastante mesmo nessas questões, né? Principalmente na luta pela informação do corretor. E eu acho que no mundo hoje que nós estamos com muitas informações e muita informação vindo de qualquer lado, eu sempre falo que o Sincor é a casa do corretor. E o corretor, muitas vezes, ele vai buscar informação no Facebook, ele vai buscar informação de grupo de WhatsApp, ele vai buscar informação em um monte de lugar, exceto no Sincor, sendo que o Sincor tem a informação exata, tem a informação segura e uma informação confiável de tudo que o corretor precisa, né? Então, eu acho que é importante a galera ter essa visão de que, cara, o Sincor é a casa do corretor. O que vocês precisarem, aqui é um lugar íntegro e que você vai ter a informação segura do que você precisa. Legal. Isso é bacana nesse nosso mercado, que muda muito, né, Lê? E aí então, a gente fica buscando informação num monte de lugar. Exatamente. Eu gosto disso. Acho que essa questão de trazer o conteúdo e ele ter onde poder consultar é muito interessante. Então, vamos lá! E até mesmo orientação, sabe, Cláudia? Até antes de você falar um pouquinho sobre a sua história, veio até agora que aconteceu dentro da corretora, né? A gente estava com dificuldade de acesso a algumas informações e o Sincor hoje ele tem a proximidade com várias companhias. E eu vi dentro de uma corretora escrito assim, ó, cadastrada em mais de 50 companhias em diversos ramos. Eu achei interessante, porque às vezes a gente fica preso a algumas companhias que são as rotineiras, mas a gente esquece que tem várias companhias hoje com um suporte excelente, uma qualidade muito boa para alguns ramos específicos que a gente não conhece. E produtos novos surgindo a cada dia, né? Eu acho que isso que é legal para o corretor. Em algum momento aqui a gente vai falar sobre focar, nichar e tudo mais, mas é importante estar com um olhar atento às oportunidades, Lê. E quando eu estava falando lá com um colaborador lá na corretora, eu falei, liga no Sincor. Pergunta lá aonde a gente pode encaixar esse item aqui, né? Era um carro com de mais de 1 milhão, a gente estava com dificuldade, e ele ligou e resolveu. Eu falei, cara... Tal companhia tem produto, vai lá. Em vez de chamar no WhatsApp, em vez de chamar no Facebook, eu falei, liga no Sincor, né? E o Fiore foi muito bom aí na ajuda pra gente. Legal. Cláudia, fala um pouquinho, quem é a Cláudia Simplício? Muito bom, um pouquinho sobre a história da Cláudia Simplício, tá. Né? A galera tenho certeza aí que a galera vai gostar bastante, e eu também, né? Legal. Eu gosto muito de falar que o mercado, ele me conquistou, né?
porque eu entrei com 17 anos no mercado, Caramba. mercado segurador mesmo, trabalhando em seguradora, trabalhei na Porto Seguro. Ah, você trabalhou na Porto? Trabalhei lá por 8 anos, eu entrei em 2000, aí fiquei de 2000 a 2008, aí pedi demissão para montar a corretora. Você pediu demissão. Pedi demissão, cartinha lá no RH. Confesso que aquele dia pedi para tudo que é anjo da guarda, mentor, Deus me iluminar para eu estar fazendo a coisa certa, mas sim, pedi demissão. Era uma empresa que acolhia muito, né? Hoje eu não estou lá como colaborador, então não tenho mais essa proximidade, mas acolhia muito. E sim, foi uma decisão que eu falei, eu preciso dar esse próximo passo. Então, eu sei que muita gente às vezes está nessa, vai, não vai. Então, esse momento precisa acontecer na vida de quem quer empreender. E cortar as pontes, eu digo que é um dos momentos mais difíceis. Mas ok, aconteceu. E aí eu fui para o jogo. Só que quando eu fui para a corretora, não tinha internet do jeito que é hoje, não tinha essa Isso foi em que comunicação. 2008. 2008. 2008. E foi bem quando eu tirei a SUSEP e tudo mais. Então, ali naquele momento, eu precisava aprender a vender, Lê. E eu não sabia. Eu trabalhava na Porto, na parte do saúde, em gestão de risco, atendendo o corretor, visitando clientes, visitando corretoras, mas a venda é diferente quando está na mão do corretor. Porque Lá na Porto você visitava o corretor? Eu visitava o corretor. E era um produto específico? Saúde. Saúde? Saúde. Que legal, cara, que legal. Trabalhei 8 anos na Porto e, assim, 7 deles no saúde. E aí, naquele momento, eu muito conseguia trazer do DNA Porto Seguro, do DNA de conexão com o cliente, só que eu não tinha técnicas de venda e eu não tinha a menor noção de que era necessário. Eu não sabia naquele momento que era preciso saber vender. E aí, ok, vamos para o jogo, começa a acontecer. Quando foi 2011, a gente fechou a corretora no vermelho. 2011. E assim, já tinha funcionário, já tinha coisa acontecendo, tinha vendas, tinha prêmios acontecendo, só que o que importa mesmo, no final, para o empreendedor, é o dinheiro no bolso. Sim. Então, não adianta você ter muitas vendas e muitos gastos. E naquele momento, a conta não estava fechando. Fechamos, na época, com menos 16. Eu não sei se para você isso é muito ou pouco. Se para quem está assistindo é muito pouco. Mas para mim, naquela época, isso era muito dinheiro. Teve uma época que na corretora nós tínhamos um limite de 20 mil. E eu cheguei a ficar negativo 19.800 e alguma coisa. Eu tava ali, R$100. Eu falei, cara, lascou. Lascou, né? Mas, enfim, acho que todo empreendedor tem um momento que você fala, você tem que tomar alguma atitude ali. Porque tem que isso mudar. Faz a gente acordar. Sim, e aí, o que aconteceu? Naquele momento, quando a gente olhou no vermelho, com folha de pagamento para ter, tendo que pegar empréstimo para pagar salário de funcionário, eu falei assim, não, pera, alguma coisa a gente tem que mudar. Foi quando a gente começou a olhar para o digital que estava iniciando. Não existia corretora grande, não existia... Como é hoje. Nossa, 2011 estava tudo engatinhando ainda. Tudo. E aí eu comecei a estudar. Eu lembro até hoje que eu li um livro da Marta Gabriel, que falava sobre SEO, que falava sobre você ter o teu nome visual no Google organicamente, ter o teu site sendo achado sem você pagar. Porque se eu estava no vermelho, eu não tinha grana para investir. Então, eu fui ler e entender um pouco. E a partir dali, a internet começou a se abrir para mim. Eu não tinha grana para pagar um profissional de web, eu tive que aprender algumas... Eu falo que eu não sei HTML, mas eu brinco ali. Eu brinco de algumas coisas. Para quê? Porque eu precisava me fazer ser vista para eu ter mais clientes, ter mais prospects chegando, porém, com menor custo. Porque eu estava com aquela minha balança meio desorganizada. Estava vendendo, mas com muitas despesas. Então, nesse momento, a internet se abriu. Nesse ponto da minha vida, eu falei que eu aprendi que eu tinha realmente um mundo de coisas a descobrir. E foi ali que virou a chave para mim do conhecimento, essa questão que a gente estava falando agorinha, de que eu preciso ter a informação, porque o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o próximo nível. E quando a gente chega no ponto de falar, eu já sei tudo, para que aí a ladeira abaixo. Tem uma frase que é assim, que o Jordão, né, que é um parceiro nosso de vendas, fala: eu não cheguei até aqui para chegar até aqui.
E eu acho essa frase bem curiosa, porque justamente é o que você falou, né? O conhecimento que chegou até aqui não vai fazer com que nós chegamos no próximo nível. Então, às exato. vezes você fala, poxa, eu queria ter 5 funcionários. Aí, quando você tem 5 funcionários, calma, eu preciso de mais, né? Então, você fala... É uma frase que eu gosto bastante. E aí, nesse momento, ali, 2011, 2012, fui para a internet e a coisa começou a acontecer de verdade. Começou a escalar. Aí sim, começamos a ganhar dinheiro. E aí, nesse momento... Nossa, em 2012 eu não sabia nada de internet ainda. E aí, naquele momento, Lê, eu percebi que tantos colegas corretores e o mercado era muito carente de informação. Foi quando, em 2014, dezembro de 2014, eu criei o canal do YouTube Sou Corretor e Agora, para levar conteúdo, para ajudar. De forma gratuita, levar informação, levar os perrengues que eu já estava passando. Por quê? A gente brincava, eu e o Léo, que era o meu sócio na ocasião, a gente brincava que eu tudo anotava. E eu falava, um dia eu ainda vou publicar um livro, vai chamar Sou Corretor e Agora, porque foi como a gente se sentia, e agora, o que eu faço? Muitos sentem assim. E aí, naquele momento, eu falei, não é mais livro que eu vou fazer. Tá lá, mas pode ser que um dia ainda vá virar um livro, mas eu falei, eu preciso pegar isso e transformar. O digital vai estar transformando a corretora, então eu vou levar para o corretor através do canal do YouTube. E comecei. E aí começou a ter gente entrando, comecei a me surpreender positivamente. Quando foi em 2015, a gente resolveu abrir a assessoria. Então, foi 9 meses aí nesse processo e os corretores chegando. Eu falei, gente, isso é um mercado carente. E eu lembro do canal, né? Sou inscrito no canal, que naquela época acho que quase não tinha. Tinha? Não tinha. Hoje não, temos várias, hoje tem, mas hoje naquela tem. época acho que era o único que né? falava com o corretor. Com o corretor, exatamente. E muito de criar o canal foi justamente para que ele pudesse ser uma fonte de consulta. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje eu acho muito legal, porque é muito carente de informação boa, de informação de prática. Eu falo que teoria é livro, faculdade, é importante, mas a prática, o vender, o estar na frente do cliente, o quebrar uma objeção, é outra coisa. E só vivendo, não aprende na teoria, igual bicicleta. Eu tô no ramo desde 2002, né? Eu trabalhava com a minha mãe, tirei a CEP em 2004, a corretora de 2009. E sempre foi um ponto em que eu me sentia muito acuado e com a falta de informação. Porque às vezes a gente fica atrás do computador só trabalhando. E o corretor, às vezes, ele nem vai em eventos simples, como um evento no corretor, um evento do Sincor, para conversar com outros corretores sobre a dor que ele está sentindo. E que o outro pode ter passado, e ter soluções. E o corretor, ele é disposto a ajudar, né? Ele gosta de ajudar. É que às vezes ele não consegue, dentro de um network, se comunicar. Exatamente. E eu percebo que isso evoluiu muito, porque antes a gente só tinha os treinamentos da operadora. Tinha da Porto, tinha da Mil, tinha da Sul América. E esses treinamentos, eles são importantes. Mas, quando a gente vai colocar em prática, é totalmente diferente. Então, foi assim, acho que o pioneiro nessa parte para poder orientar o corretor na prática mesmo, no dia a dia do que nós fazemos no dia a dia. Exato. E aí a ideia foi justamente isso, ajudar o corretor. Então, quando foi em 2015, a gente abriu a assessoria para ser um complemento do que a gente estava construindo, porque ali a gente já estava iniciando alguns cursos, iniciando alguns treinamentos, e eu falei, a gente vai conectar e poder estar mais próximo dentro do corretor. E a gente nasceu num formato digital. Eu brinco que a gente nasceu num formato digital antes de pandemia, porque depois de pandemia, todo mundo precisou se transformar e ser digital. Foi a forceps. Foi obrigatório você se tornar digital. Mas antes, às vezes a gente ia atender, e a gente atende o Brasil inteiro, a gente ia atender o corretor, e aí a gente falou assim, vamos entrar para uma call? Te manda um link. A gente tinha que realmente explicar para o corretor, porque não existia isso ainda, não era dessa forma. Mas eu fico bem feliz de poder hoje dizer, lá a gente atende mais de 1.700 corretores a nível Brasil e realmente digital. Eu não tenho comercial de rua, eu não tenho comercial visitando. Por quê? É o futuro. Eu digo que o futuro não é o amanhã, é o agora. E como a gente vende no digital? É isso que a gente veio falar aqui hoje, vem buscar informação e trazer, porque faz acontecer. Acontece. E o que você falou, né, sobre essa questão da assessoria, é um ponto que até hoje eu dou aula na escola, né?
Eu comecei esse ano, eu estou bem feliz nessa parte de formar o corretor lá, que é o curso da SUSEP que eu fiz. Hoje eu formo corretores. E eu percebo que quando você fala sou corretor e agora, eu pego muitos corretores dentro da minha pasta, que é saúde, lá que eu dou treinamento do saúde, que o corretor, lá naquele início, ele realmente é bem cru. Ele não sabe muita coisa e muitos caíram de paraquedas ali, né? E como você falou da assessoria, eu percebo que o pessoal tem muita dificuldade em cadastrar nas operadoras. É uma dúvida que eles têm. Eles falam assim, como que eu cadastro nas operadoras? Qual que é o primeiro passo? Eu tenho dificuldade para cadastrar. E toda vez que eu falo, né, que eu me deparo com essa situação, eu sempre falo, um corretor hoje, para mim, na minha opinião, novo, que ele queira ser inserido no mercado, ele tem que começar por uma assessoria. Porque a assessoria vai dar um direcionamento para ele. Primeiro, vai ajudar ele a cadastrar nas operadoras, Sim. nas seguradoras. E isso é um ponto que realmente é desgastante às vezes. Vai documento, volta documento, vai. E numa assessoria você manda só uma vez e a assessoria faz todo o trabalho. Além do suporte. Depois, o que ele vai fazer? Se eu quero ser direto, se eu quero abrir uma corretora, se eu quero contratar funcionário, se eu quero ser uma assessoria, é outra história. A experiência que ele adquire, ele tendo um suporte de uma assessoria, e no meu ponto de vista, eu sempre falo que o corretor ele tem que procurar, porque é o que ele precisa. A não ser que a pessoa já tenha uma certa expertise e queira, mas hoje, Leandro Lema, corretora, eu sou cadastrado numa assessoria, que me dá um suporte. E eu prefiro, porque é importante esse tipo de parceria. E quando você fala do Sou Corretor e Agora, né, essa é a minha dica que eu dou para eles, porque a assessoria faz tudo isso, né? Faz. E a ideia é que eu sou muito suspeita a falar, senão vai ficar parecendo que eu tô fazendo propaganda. Não, mas a intenção é justamente orientar, porque o corretor novo, vamos pegar um corretor novo, que a gente tá, graças a Deus, a gente tá crescendo o nosso número de corretores, a gente percebe que tem corretor novo, corretor com vontade, corretor com muita energia, corretor de fazer diferente. E o pessoal sempre fala, né, que o corretor, ele é uma massa envelhecida. Cara, não é não. Tem muita gente... cada dia mais gente nova, jovem. exatamente. A coisa tá rodando. E só que ele precisa de muita orientação. E às vezes uma operadora, ela vai orientar ele como operadora. E a assessoria orienta ele como mercado. É essa a ideia. Você Entendeu? falou a coisa certa. Porque, por exemplo, hoje, um conceito de quando a pessoa está entrando na nossa empresa a gente vai caminhar com ela por 3 fases. A primeira é o onboarding, onde a gente vai entender quais são os objetivos daquele corretor. Show, isso é importantíssimo. Entender onde ele quer chegar. Por quê? Ele vai ter um mundo ali, né? Porque tem corretor que quer ganhar muito dinheiro. Ok, vamos trabalhar com você para a gente chegar nesse ponto. Mas tem corretor que quer ganhar 10, 15 mil, não ter funcionário e viver tranquilo na praia. E tá tudo bem também, porque isso também é possível. Então, a gente tem que entender a necessidade do corretor. Então, esse onboard, para nós, ele hoje é muito importante para esse alinhamento de expectativas. Até para que a gente possa virar para o corretor e falar assim, ok, o que você espera que aconteça daqui a um ano para você dizer, olha, valeu estar com a Ragaz, valeu estar com a Cláudia, e o que a gente vai ter que chegar lá e dar o check-in? Isso. Então, vão ter coisas que ele fala, por exemplo, se ele fala assim, eu quero que você venda para mim. Não, eu não vou vender para você, eu vou te ensinar a vender. Vamos junto? É o mal acostumado, tá cheio desse também. Ou hoje. então, a pessoa que fala assim, eu quero que você faça o meu marketing, porque lá a gente é muito forte no marketing. Não, eu não faço o seu marketing, mas eu te ensino a fazer. Vamos junto? Então, tem muito dessa questão. Então, o alinhamento eu acho que é importante, porque não gera frustração. Sim. Eu acho que a frustração, ela acontece quando eu não combino, quando eu não alinho, depois um espera, outro espera, tem que ter o alinhamento. Segundo, a capacitação. Depois desse momento onde a gente já entendeu o que fazer e o que esperar, a gente entra nos treinamentos. Hoje a gente tem muito treinamento de vendas, treinamento de marketing, treinamento sobre produtos, as questões técnicas, porque é necessário também. Só que eu falo, eu não posso dar o peixe, eu tenho que ensiná-lo a pescar. Ótimo. Isso, é isso que é importante. É isso. E aí, nesse momento, a gente entra numa linha onde eu passo o conhecimento e acompanho. E aí, tá dando certo? Faço uma espécie... Não posso dizer que é coach, porque os meus colaboradores não são coaches. Eu sou, mas os colaboradores não. Então, a gente faz uma espécie de acompanhamento para que o próprio corretor entenda o caminho que ele vai trilhar, o ponto A para o ponto B.
E aí, em seguida, a gente entra para a escala, para o olhar, agora você já sabe. Vamos para a prática? Vamos Tudo para o isso jogo? um processo, um tempinho que ele fica em cada um. Exatamente, exatamente. E aí, na terceira fase, é a escala. É quando a gente vai começar a tirar as primeiras propostas, ele no caso, e aí a gente fala, ok, não esquece de guardar uma parte desse dinheiro para reinvestir. Você não me diz que quer chegar em 30, 40, 100 mil? Se você não reinvestir, você vai ficar só navegando ali para venda de amigos, para venda dos familiares, e isso não vai te dar escala. Você quer escalar? Então vamos nessa linha. Chegou o momento de contratar. Show! Como você vai contratar? Onde você vai buscar colaboradores? Como você recruta? Então a gente entra em assuntos que fogem da questão de só vender treinamento da operadora. Exato. Apesar de ter, porque é que necessário. É importante. A gente também tem. Mas, exemplo, contratar é algo que ele vai pensar em algum momento. Exato. Ô, Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o corretor vem, tá, beleza? Como que... tem alguma porcentagem, um exemplo, o corretor ele vem muito cru, ele vem... Porque o corretor no começo, ele quer fazer tudo. O cara quer um seguro de celular, eu vou fazer. O cara quer um seguro de um navio, eu vou fazer. O cara quer um seguro de saúde, eu vou fazer. Não, o cara quer um seguro da bike dele, né? O seguro que ele for, o corretor ele tem essa visão de ser generalista. E não é errado, mas ao mesmo tempo, eu acho que o corretor... Dificulta. Eu sempre falo que um corretor ele tem um talento. O que você mais gosta? Porque é aquele talentinho, aquela pulguinha que você fala, cara, eu gosto... Toda vez que vem um auto, eu gosto mais. Toda vez que vem um celular, eu falo, como que você recebe o corretor? Então, a maior parte deles, ele vem nessa dúvida ou ele vem já alguns falando já direcionado, ele vem perdido? Poucos vêm direcionado, tá? A verdade é que o corretor, ele quando vem, e lá, devido ao nosso canal, devido ao nosso posicionamento digital, a gente tem um percentual aí de corretores mais antigos, mas a grande massa são corretores recém-formados. Então, a cada ano que passa, eu vejo que muito dos corretores que estão se formando se conectam a nós. Então, ele vem ainda nesse ponto de se achar. Ou, de repente, tem 2, 3 anos, tentou de uma forma, não conseguiu sozinho, e aí ele se conecta a nós. Nesse momento, por isso que é importante o onboard. Por quê? A gente diz muito, até trazendo para o ponto de vendas, é assim, corretor, se você atirar para todo lado, você não vai conseguir atingir. Eu não tenho como falar, e isso trouxe muito do marketing. Quando a gente vai vender, eu tenho que atender as expectativas do meu cliente. Então, se eu falo a mesma linguagem com todos os nichos de cliente, ele não necessariamente vai se conectar. A dor que eu estou passando para ele não se conecta. Então, por exemplo, uma dor que o corretor de seguros tem, vender. Porque se ele não vende, não paga os boletos no final do mês e aí a corretora morre. Então, eu falo muito sobre vendas porque eu toco nessa dor. Agora, o que o corretor tem que entender é, se ele falar a mesma linguagem, ele vai atender empresa, pessoa física, pessoa jurídica, de todos os nichos e ramos, indústria, comércio, então ele não consegue persuadir. Então, para que ele consiga persuadir, eu falo que tem que ter algumas etapas. Primeiro, ele tem que escolher o produto. Aí tem corretor que pergunta, Clau, mas qual o produto que dá mais dinheiro? Né? Porque todo mundo quer... mais, né? Sabe qual, Lê? Aquele que ele vender mais. Vou te falar Todos dão dinheiro. Eu vou te falar uma coisa. A corretora hoje abriu para outros ramos, né? A gente está muito forte em outros ramos. E o pessoal fala, qual ramo que dá muito dinheiro? A maioria fala saúde. Saúde dá. Só que, pensa assim, o que eu comecei a entender, tá? Que o saúde, você tem um comissionamento maior nesse primeiro momento. Só que às vezes... Fazer a gordura do agenciamento do vitalício é um pouco mais demorado. Mas o ponto aí, além do vitalício, é o quê? Às vezes esse cliente ele fica 5 anos na sua carteira, até ele trocar de plano para você ganhar de novo. Durante esses 5 anos, você tem que atender ele. Você tem que monetizar. Você tem que monetizar, certo? Beleza, ou seja, eu tive aquele comissionamento legal aqui, só que o trabalho do saúde durante esses outros anos, ele é muito pesado porque você recebe. E aí eu percebo que, vou dar um exemplo, um residencial. Residencialzinho. Tá, todo ano tá ali. Todo ano tá ali. Todo ano tá ali. Então, o saúde tem essa peculiaridade. Quando as pessoas falam, o saúde dá uma comissionamento. Dá. Só que ele te dá um trabalho por um longo prazo, que se você diluir isso daí nesse longo prazo, às vezes um residencial dá mais dinheiro. Tudo acho que é conta. Se você colocar o tanto de trabalho pelo valor do comissionamento.
Porque eu falo que o Saúde, às vezes, ele queima a largada. Ele queima a largada porque ele te dá uma condição aqui. Muito. Só que no final, velho, é muito trabalho. Mas precisa ter rotatividade. Precisa ter. E o que eu digo para o corretor é assim, ele escolheu o nicho de porta de entrada. Sim. Não significa que ele não vá trabalhar com os outros. Mas qual é aquele nicho que ele vai prospectar, trazer clientes novos? Por quê? Nem todo mundo vai fechar com você o resto da vida. Então, você precisa estar oxigenando a sua carteira. Então, o corretor ele não pode ser o que eu chamo de corretor de arquibancada, de esperar o cliente cair do céu. Ele tem que agir para trazer o cliente. E é nesse momento que não adianta atirar para todos os lados. Ele escolhe um produto. Então, a primeira coisa é escolher o ramo. Por quê? Ele vai falar a mesma língua, ele vai criar uma célula, nem que essa célula na corretora seja ele. Porque no início é só ele. Depois ele monta uma célula para seguir o trabalho e aí ele abre para outros ramos. Mas ele precisa ter uma porta de entrada. Então ele escolheu o ramo. Segundo, ele tem que escolher o nicho. Quando eu digo nicho é com quem o público-alvo, qual é o avatar, qual a persona que ele quer conversar. Por quê? Se ele for para o marketing digital, um anúncio tem que ser direcionado. Se ele for fazer um e-mail marketing, tem que ser direcionado. Se ele vai mandar uma mensagem do WhatsApp, tem que conversar a linguagem. Então, se ele vai mandar uma mensagem, ele tem uma lista de contratos de, sei lá, financeiros de RH, pequenas e médias empresas. Não é a mesma coisa que ele vai conversar se são pessoas físicas para falar do plano do filho ou do seguro do carro. Muda a linguagem. Muda totalmente a linguagem. Então, primeiro ponto, nicho em produto. Auto, vida, ou o que for, saúde. Até porque quando você fala de nicho, o corretor fica perdido, né? Ele fala, mas sabe alguma coisa que eu percebo que ele confunde? Ele confunde, mas o cliente me procurou. A gente não tá falando quando o cliente procura. Aí ele é arquibancada. Quando o cliente procura, ele vai ter um tipo de linguagem, porque o cliente está procurando ele. Agora, quando ele vai buscar o cliente... Que aí é a parte mais difícil do corretor, Lê. Isso. Essa parte, eu falo que na venda é o ponto que muita gente trava, porque o corretor ele fala para mim, eu sou muito bom em vendas, eu consigo tirar a proposta, e muitos são mesmo, mas não sabem atrair o cliente, eles não sabem ser imã. Aí eu falo, falta uma pitada de atração. Aí a gente começa a conversar em, legal, você já escolheu o produto que você vai trabalhar, você já escolheu o nicho, você quer trabalhar, por exemplo, com saúde empresa. Mas como você vai trazer esses RHs, esses financeiros de RH, essas lideranças para poder conversar com você? Então, já vai por aí. Você tem que ter essa facilidade. E aí fica até uma dica, que é o quê? Na hora que você for escolher o produto ou o nicho, pensa no que o mercado vai facilitar a tua venda. Por exemplo, hoje, quando a gente fala de plano de saúde, quase não existe produto... Pessoa física que custe mais caro. Então, quantas pessoas físicas pequenininhos o corretor vai ter que tirar para conseguir um valor de lucro no final? Então, eu falo, olha para o PME. Eu amo trabalhar com PME, por exemplo, no saúde, porque dá a velocidade, dá a escala e tem produtos para todos os nichos. Tem do premium ao básico, chão de fábrica, e tá tudo bem. Ele atende todas as linhas. Então, o corretor, nessa fase, ele segmentou muito bem. Amarrou nisso? Ok, é o próximo ponto. Como você vai atrair? Como você está com grana, corretor? Vamos para o marketing digital, porque você vai escalar muito rápido. Não, você está começando agora, a grana tá curta. Vamos, então, para outros meios, para o offline, que a gente chama? Ótimo. Eu gosto do offline também, ele funciona. E funciona. Por exemplo, a gente fala lá muito sobre trabalhar com convenções coletivas, ou trabalhar... Que é obrigatório. Ou fazer parcerias. Por exemplo, a pessoa é de automóvel, RE, faz parcerias. Pensa sempre, quem tem como cliente o seu cliente? Você pode abordar essas pessoas, fazer parcerias e ter ali o contato, porque você precisa chegar nas pessoas. E aí eu falo, sempre que existe uma dor maior, é mais fácil de vender. Quando a gente fala de convenção coletiva, aquela empresa que tem na convenção coletiva de trabalho a obrigatoriedade de dar o plano ou o seguro para o funcionário. Quanto tempo um corretor que ainda não tem aquela musculatura de persuasão vai gastar para convencer uma empresa que não tem a obrigatoriedade? E quanto tempo ele vai gastar para persuadir uma empresa que tem a obrigatoriedade legal para isso? Ela é obrigada realmente a fazer.
o plano. Eu Senão sempre ela falo, paga para isso. eu sempre falo que assim, é muito mais fácil, por eu vindo saúde, vender para quem tem plano do que para quem não tem. Olha só. Porque para você explicar a importância de um plano de saúde para quem não tem, você demanda muito mais energia do que para quem tem. É o mesmo raciocínio. Para quem tem, ele já sabe o valor. Você só precisa ajustar, porque às vezes fica mais caro, ou às vezes não está atendendo mais ele dentro de uma rede específica. Você só vai ajustar, mas ele não vai ficar sem. Como a convenção, né? E eu vou te dizer, Lê, que eu gosto muito ainda de trabalhar com quem não tem nessa questão da convenção coletiva. Por quê? Quando a pessoa já tem, eu tenho que esperar a vigência, eu tenho que ter todo um trabalho para tirar do outro corretor, para trazer para mim. Eu trabalhei, inclusive, na tua região ali, trabalhando no ABC. No Pra ABC. quem não sabe, o Leandro é do ABC. Você de São Bernardo, Londres. Summer Londres, aquele tempinho gelado de 2 vocês, horas da mas que é tarde bom. já tá. Mas o que eu digo é, eu trabalhei muito tempo, eu sou de São Paulo, mas eu ia para o ABC para vender para padarias em convenção coletiva. Por quê? Eles são obrigados a vender, a ter o produto. Eu entrava em contato numa época que não existia internet, que estava ali bem no começo, e quando começou, a gente começou a fazer propaganda para esse pessoal. Com qual objetivo? Persuadir. Então, quando eu ia, eu fazia 4, 5 visitas no mesmo dia, visitando as padarias que eu já tinha criado todo o relacionamento. PAP. Não, eu nunca fiz PAP. Ah, você visitava. Não, mas você visitava. Só para coletar assinatura. Ah, só para coletar assinatura. Eu não visitava. Eu nunca consegui ter sucesso no PAP. Eu digo assim, eu admiro o corretor que chega, que vende, faz de A a Z ali. Não, para mim não. Eu fazia um processo diferente. Eu entrava em contato, aí era mais telemarketing, tinha um mail, entrava em contato com a padaria, né? Então, entrava lá, falava assim, ó, eles. aí eu falava assim, ó, aqui é a Cláudia, eu estou entrando em contato porque eu gostaria de falar com o responsável da empresa. Ah, mas sobre o que seria? Então, a gente está fazendo um trabalho na região de vocês e a gente quer falar sobre as obrigatoriedades do sindicato. Então, eu queria entender um pouco mais sobre as questões sindicais de vocês. Quando você fala em sindicatos, eles achavam que eu era do sindicato. Seu João, a Cláudia do sindicato está no telefone. Aí eu não falei que eu era do sindicato, mas aquilo ali abria a porta para mim. Então, daqui a pouco o seu João, que era o dono, gerente, responsável, vinha. Oh, pois não, dona Cláudia? Então, eu estou entrando em contato porque a gente está fazendo um trabalho e a gente queria entender, dentro das obrigatoriedades legais, se vocês já estão regulares, né? Falando bonitinho assim. Aí a pessoa, tinha aqueles que sabiam, tinha aqueles que não sabiam nem do que a senhora está falando. Obrigatoriedade, o senhor não tem a informação, o seu contador, aí já colocava, né? O seu contador não informou que o senhor precisa ter na convenção coletiva, assim, assim, assim. Quando ele já fazia esse, eu já sabia que ele não tinha. Ali era o momento de eu nadar e fazer a venda. Se ele falava, tinha, eu falei, que bom, por qual operador? Porque tinha aquele que estava tentando enganar. Por qual operadora? Ok, o senhor é bem atendido? Então tá bom, só para ter essa pesquisa mesmo da região. E eu não perdia tempo, eu ia para o próximo. Quando chegava no próximo, que não tinha, aí é quando eu nadava e falava, ok. E eu seguia, porque a maior dificuldade era chegar no responsável. Na hora que eu chegava ali, eu mostrava para ele que ele era obrigado, que se ele não tivesse, ele ia ter as penalidades. Quando um colaborador viesse a falecer, ele ia ter que pagar lá uma série de coisas. Então, eu ia na dor. Tocava na dor, aflorava nele o sentimento de necessidade, aí eu falava, olha, eu posso resolver isso para o senhor. E até o sentimento, assim, de estar fora da regra, de poder ser punido, de poder ter sanções por isso, né? Exato, exato. E aí, naquele momento, eu falava assim, ó, eu posso resolver isso para o senhor. Eu, em momento nenhum, tinha falado que eu era do sindicato. Então, aí eu abria mais a visão dele de que eu trabalhava com a comercialização, que eu sou corretora e que eu podia XYZ na ajuda. Aí eu ainda facilitava a vida dele. Falava assim, olha, para você não ter trabalho, me passa o seu contato da contabilidade, eu converso com eles, pego todos os dados, depois eu só passo aí na padaria para o senhor assinar. O senhor só me autoriza na contabilidade? Autorizo. Aí ele me autorizava na contabilidade, eu já fazia parceria, por isso que eu falo da parceria, eu já fazia parceria com a contabilidade e fazia a comercialização dessa forma. Por quê? Ele ficava feliz porque teve um problema resolvido, eu criava um parceiro novo e ia abrindo canais. Aí o meu parceiro já abria outras canais. E assim a gente seguia. Para quem não sabe, isso é um nicho.
Isso é um nicho. Isso é um nicho. Isso é um nicho. E assim, essa é uma forma. Existem várias formas de se trabalhar dentro desse universo de vendas. E para quem nunca viu uma convenção coletiva, né, não sabe como que é, a convenção ela detalha exatamente o que tem que ter num seguro de vida. Então, assim, você vai no exato, não é mais nem menos, não é aproximado, porque é tantos contra a morte, um exemplo vida, né? Tantos contra. Precisa incluir esposa, precisa ter cesta básica, precisa ter auxílio Exato. funeral. Então, tudo isso as operadoras têm, você só precisava inserir o que estava na. Então, é meio que padrão, e você já conseguia gerar um custo por conta disso. É isso. Ô, Clau, até voltando um pouquinho no que você falou sobre perfil, né? Você falou, eu nunca fui de fazer porta a porta. Isso é um ponto legal, o estereótipo do corretor. Porque tem corretor que começa, mas ele tem dificuldade de prospectar. E eu percebo, assim, que muitos corretores também, eles são muito bons na parte administrativa. E eu falo assim, tem alguns corretores, mas eu preciso contratar um vendedor. Eu falo assim, mas você é o vendedor, você precisa contratar um administrativo. Aí ele fala, mas eu sou muito ruim de vender. Eu falei, então você precisa contratar um vendedor. E às vezes as pessoas esquecem que vendas, ela é um departamento. Sim. E você pode sim, porque às vezes se você for muito bom ali nos bastidores, cara, aqui eu mato no peito e domino. Quando o cliente chega até mim, deixa comigo, mas eu tenho dificuldade de angariar cliente. Próximo passo. Exatamente. Que é o quê? Eu percebo que tem muito perfil, então talvez esteja na hora de ou você ter um marketing para te ajudar a atrair o cliente, porque às vezes por telefone você não consegue, ou você tem essa dificuldade, porque a hora que o cliente chega, ou até mesmo ter um departamento de vendas, ou vice-versa. Você percebe que tem essa parte? Tem, e tem muito, Lê. É um perfil, né? E é muito perfil, né? E eu penso que o corretor ele não deve brigar contra a essência dele. Porque no nosso dia a dia... Ele não tem que ser um vendedor. Assim, ele tem que entender que a empresa dele é de vendas. Isso, boa. Corretora de seguros que não vende, não existe. Então, a empresa dele é de vendas. Ele vai ter um time? Pode ser. Ele vai cuidar da parte administrativa? Ok. Só que ele tem que entender que para isso ele tem que ter uma verba para conseguir contratar, conseguir angariar essas pessoas que vão fazer parte do time dele. Ontem eu estava conversando com uma pessoa de uma operadora. E eu até depois vou voltar lá, né? Porque você pediu demissão. Então, talvez encorajem algumas pessoas que têm esse mesmo sentimento. E ela falou, eu queria tirar a SUSEP e tal. Eu falei, legal, acho que é um nicho. Eu falo que nós estamos num ramo privilegiado. Porque eu consigo vender para o mesmo cliente todo ano. E isso são poucos que tem. Uma recorrência, né? E aí ela falou assim, dentro de um bate-papo com ela falou assim, mas eu nunca vendi, eu tenho que aprender a vender. Eu falei, mas quem falou que você tem que aprender a vender? Quem falou? Ele pelo menos aprender a vender a ideia para o time dela. Sim. Isso ela vai precisar. Eu falei, mas não para o cliente necessário. Mas ela tem que saber que a empresa dela vende. Tem que vender, exatamente. Eu falei, você pode ter um departamento de vendas. Se você é boa aqui nessa parte, você pode pegar uma pessoa para vender para você. Sim. Você pode pegar uma pessoa para estar à frente. Você pode ter um marketing que te faça chegar esse cliente até você. Mas o medo de muito corretor nesse ponto é que ele coloque, sei lá, um gerente de vendas, uma equipe de vendas e que amanhã a pessoa leva a carteira. Existe esse medo dentro do nosso mercado também, né? Porque, se eu não vou ter o contato com o meu cliente, o meu colaborador vai ter, ele vai levar. Então, eu digo assim, não se afasta. Não sai totalmente da operação. Você pode não estar ali na persuasão, mas você tem que ser o estrategista da sua empresa. Você tem que saber o rumo, você tem que saber onde a sua empresa vai chegar. Muito corretor não cresce porque ele tem medo de contratar e alguém levar os clientes. Sim, muito, muito, muito. E aí, o que ele tem que entender? Ele não vai entregar a empresa dele na mão do outro e trabalhar da praia e a empresa lá em São Paulo rodando e ele nunca visita e só quer os lucros. Não é isso, porque senão o outro vai tirar a SUSEP e acabou. O que ele tem que entender ele tem que ser o cabeça. Os liderados dele têm que olhar para ele e ter admiração. Ele pode não saber ali ter o traquejo de vendas, mas ele é tão inteligente, ele é tão capaz, que se ele quiser, ele aprende. Porque eu falo, eu não nasci sabendo vender. Eu tive que aprender. Sim. Qual é a técnica? O que é gatilho mental? O que é persuasão? Como a gente faz isso acontecer? Então, é aprendível. Se é que existe esse termo. É possível de se aprender. Então, por conta disso, o que o corretor tem que entender é qual o trajeto que ele tem que... É igual, por exemplo, eu quero ir daqui para Campinas. Por que estrada eu vou seguir? Adianta eu pegar
uma estrada que vá para o sul? Que vá para o norte? Para que rumo? Para que caminho que tá? Eu vou ter que pegar a Bandeirantes, a Anhanguera. Tem alguns caminhos. Uns são mais longe, uns então, mais assim, perto. mas eu tenho que saber a direção. Sim. Se eu não sei a direção, eu posso ir por várias estradas? Posso, mas que caminho? Onde eu quero chegar? Porque senão daqui a pouco eu estou indo para uma direção totalmente oposta e não vou chegar a lugar nenhum. Porque eu vejo o corretor nadando, trabalhando pra caramba, ficando exausto. Chegando no final do dia, olha para aquilo e fala: eu não vendi nada, eu não tirei proposta. E o corretor, ele tem que olhar para si e ser muito autocrítico. Falar assim, se a sua corretora, pode ser você, seu time, porque se a pessoa tem grana, ela investe num time. Vamos dar um exemplo? A Minuto é uma empresa, a corretora Minuto, do Marcelo, cresceu absurdamente e é admirável. Eu fui lá visitar, trocar uma figurinha, fizemos até uma entrevista com o Marcelo para o canal, onde ele falava várias coisas, mas nasceu grande, vamos dizer assim. Por quê? Tinha um capital que poderia investir. Mas não é a maioria do nosso mercado. O corretor hoje, normalmente, que sai de uma seguradora, o corretor hoje que... como eu saí de seguradora, ele tem a grana ali limitada para aquele... Todo mundo fala, precisa por 2 anos ter um orçamento reservado para se manter. E é uma realidade, você precisa ter uma reserva, porque se der tudo errado, algo tem que pagar a comida na tua casa, algo tem que pagar né, a energia. Com certeza. E volta lá naquele começo da primeira fase do onboarding, em que o que você quer? Porque às vezes o corretor, ele quer montar uma corretora, igual você falou, ele acha que ele vai trabalhar da praia. Eu brinco com o corretor, eu falo assim, cara, se você quer ganhar dinheiro, né, você vai vender. Porque se você for empreender, você vai ter o lucro, mas vai ser mais demorado, você vai ter mais trabalho, é muito mais responsabilidade. Porque realmente o corretor que ele quer ganhar de seus 10, 15 mil, ele tem que saber disso. Se ele quiser crescer depois, ele vai ter que tomar uma outra atitude. Então, acho que o primeiro passo é ele ter essa dimensão do que ele quer. Eu só vou vender auto, eu só vou vender saúde, eu só vou vender vida, eu vou trabalhar benefícios, para ele começar a ter um direcionamento e criar uma expectativa. Porque a partir do momento que ele vira realmente um empreendedor e que ele entra com os 2 pés nesse ramo, ele tem que entender que ele vai ter mais trabalho, que ele vai ter que contratar, que ele vai ter que ter uma assessoria, que ele vai ter que olhar para um financeiro, igual você falou, você vende muito, mas você gasta muito. Pô, então tem alguma coisa errada. A conta não fecha. A conta não fecha. Então você vai ter que olhar para alguns pontos em que muitas vezes o cara que é só vendedor, ele não olha. Ele não olha. E vou ser bem sincera assim, dá para o corretor trabalhar da praia? Até dá. Se o perfil dele for... Quando eu digo trabalhar da praia, não é que ele não possa morar lá e a empresa dele ser lá, tá, gente? Entenda. A corretora pode ser em qualquer lugar do Brasil. O que eu quero dizer é assim, quando eu digo da praia, é ter uma vida mais leve, mais tranquila. Ele vai ser o chefe dele, não vai ter colaborador e os clientes vão ser limitados, porque... A hora do dia, 24 horas, é para todo mundo, para mim, para você e para ele. Então, o que ele vai fazer com as 24 horas dele? Ele vai ter uma vida mais tranquila. Só que, se ele quer crescer, ter time, fazer acontecer, ele precisa ter essa responsabilidade. Eu vejo muito corretor falando, eu vou ser home office, eu vou ter colaboradores pelo Brasil inteiro. É possível? É. A pandemia trouxe muito dessa questão home office para as nossas vidas, né? Só que eu digo, lá na nossa empresa, eu adoraria hoje estar morando no interior, tendo uma vida de home office, podendo curtir minha filha que está com 1 ano, e ter essa tranquilidade e ter a minha empresa acontecendo toda home office. Só que assim que acabou o pico da pandemia, a gente fez um teste, colocou todo mundo para dentro do escritório de novo, e ter o escritório custa, não é mais barato, não. O escritório é mais caro, ponto. E aí a gente começou a olhar números, porque o empresário tem que ser matemático também. Ele tem que olhar para números, lucro, resultado. A gente foi olhar o resultado depois de 2 meses que a gente estava presencial. 30% mais de lucro, faturamento e tudo. 30% compensa estar presencial. É 30%, né? É 30%. Eu gosto do modelo presencial, eu gosto. Então, a gente acabou voltando, os colaboradores são presencial. Então, assim, Clau, você nunca dá home office? Não, a gente gosta de ter uma brincadeira assim, bateu meta? Ok,
ok, sexta-feiras agora você tem aí no final do mês. Então, assim, tem uma coisa leve, mas a gente quer dar como prêmio e não como, Sim. olha, você tem que estar presencial 2 dias e 3 dias home. Não, porque os contrafatos não argumentos. E se o número do presencial trouxe mais vendas, é o que a gente acaba fazendo. E isso faz parte da cultura, então, da empresa, que é algo que tem crescido muito no... Sim, mas eu, pessoalmente, amo trabalhar home, mas não trouxe. A cultura teve que trazer, essa pegada que você falou de cultura é importante, porque o DNA mais próximo, o colega falando e você estando aqui ouvindo, te dá um conhecimento. Para a gente que trabalha com vendas e com pessoas, você precisa experimentar muita coisa. Então, se o colega do lado experimentou uma frase que funcionou e você ouviu e aplicou, a probabilidade de também funcionar é maior. Então, quando a gente trabalha em casa, é separado, você não tem essa energia. Por mais treinamento que a gente faça ali, não é a mesma coisa. Você acha que, para um corretor que esteja começando mesmo, ou que ele precise aí, talvez, desse ambiente diferente, vale a pena, de repente, sei lá, ele procurar que seja um parceiro para passar, porque isso que você falou é muito importante, o ambiente, ele molda também a pessoa. Às vezes você está em casa, no home office, você trabalha sozinho, é diferente, porque você fica ali, né, você não tem inputs externos. Isso, boa, legal, isso é legal, porque você falou, às vezes você ouve uma frase e fala, caramba, que legal. E Vou aplicar. Vou aplicar. É um detalhe, é uma vírgula que muda, né? Então, às vezes a pessoa, eu preciso vender, não sei o que lá. Aí eu falo dentro da corretora, falo, passa uma semana aqui, vem aqui. Entra num ambiente diferente, num ambiente de vendas. Porque quando você está dentro de uma corretora, você respira vendas. Se você está no administrativo, você respira o administrativo. Se você quer aprender financeiro, você vai ficar no financeiro, você respira o financeiro. Então, eu acredito muito que o ambiente, ele molda as pessoas. E se eu tivesse que dar uma sugestão para o corretor, que ele não tenha equipe, que ele queira conhecer um pouco mais sobre esse ambiente, é que procure uns parceiros, me fala, passa uma semana aí, me ensina. E os corretores são abertos. São abertos. Eu digo que eu fiz isso quando eu fui pedir demissão da Porto. Antes, um pouquinho, eu fiz uma parceria. Eu acho que sou muito adepta a parcerias. Pra caramba. Antes de eu pedir demissão, o Léo, que é o meu sócio, ele ainda não tinha SUSEP. Eu tirei a SUSEP antes dele, depois ele tirou. Eu pedi demissão da Porto em maio, só que em janeiro ele começou a rodar. Só que eu ainda não tinha minha SUSEP habilitada e a gente já queria começar a sentir mercado. Então, a gente fez parceria com um corretor, que foi já um início de aprendizagem e que, por 5 meses, foi o nosso contato, foi o nosso caminho. Aí, a gente saiu da Porto, passou algumas experiências. Eu tive um outro amigo que ensinou muito sobre vendas em consórcio. E eu falo assim, a gente, às vezes, tem até que se achar. Sim. Qual o produto que você gosta de trabalhar? Se você nunca vendeu, você ainda não tem essa experiência. Você tem que ir para o jogo para falar disso eu gosto ou disso eu não gosto. Então, eu fui para o jogo em consórcio, trabalhei, vendi bastante ali também, só que não era o que fazia o meu coração cantar, vamos dizer assim. Então, a gente vai por esses caminhos de aprendizagem de parceria. Então, eu passei quase 15 dias dentro da corretora dele, ele dando treinamento. Olha aí. E aí a gente fez parceria em qual sentido? Por um tempo, você vai me ensinar tudo que você sabe? Vai, legal. Então, a minha produção, por um tempo, eu vou descarregar. Eu tinha SUSEP, eu podia descarregar comigo, mas eu ia lá, ele me ensinou, então eu descarregava com ele para poder valer por outro lado, porque eu acho que tem que ser ganha-ganha. Sim, e você estando lá acelerou demais seu aprendizado. Muito, muito. E aí, eu descarregava com ele por não lembro se foi 2 ou 3 anos, a gente descarregava a produção de consórcio com ele. Por quê? Para compensar para ele e também para continuar relacionamento. Sim. Porque dessa forma, se eu tinha uma dúvida no dia a dia, se eu tinha uma objeção, porque as objeções do cliente vão surgindo de todas as formas. Eu ligava para ele e falava assim, Ricardo, me ajuda aqui, nesse tipo de situação, que caminho você segue? Eu faço isso, isso, isso. Ótimo, eu já pegava e trilhava. Se eu já sabia que ele trilhou aquele caminho e que dava certo, por que eu ia ficar quebrando cabeça? Por isso até que veio essa desejo de criar o canal, de criar conteúdos para ser trilha. Eu acho que são caminhos. Precisa todo mundo fazer igual? Não, mas são trilhas, são migalhas que você chega ali. Ô Cláudio, você falou do seu coração bater forte, né? E aí eu falo sobre essa questão de você ficou lá 7 anos no saúde. Hoje o seu coração bate forte para qual ramo? E como que você orienta o corretor? Como que ele descobre? O que eu faço melhor? Tá. Eu acho que é complicado a gente falar que gosta
só de uma coisa, eu gosto de mais de uma coisa, mas essa coisa que eu gosto demais é o marketing. Olha, você fala assim, Cláudio, olha que legal. Se você tivesse hoje começando tudo do zero, qualquer nicho que fosse, o que você faria? Eu faria aprender marketing. Por quê? E você se apaixonou, e por isso através do seguro. Por conta do seguro. E eu só fui aprender isso, eu tinha 30 anos, tá? Eu já tinha. Hoje eu tô com 40. Bateu a cabeça bastante antes. Mas por quê? Eu consigo aplicar o marketing em qualquer ramo que eu vá. Nossa, que legal. Eu consigo aplicar, porque o marketing é a pré-sale, é a pré-venda ali. É como eu atraio esse cliente, é como eu me posiciono perante o mercado. Existem vários tipos de marketing. Existe o marketing de brand, que é aquele que as grandes marcas fazem, só que vão me trazer resultado com o tempo. Existem aqueles marketing que é de resultado, é desse que eu gosto. Você fez hoje, esse mês você mede o resultado. E aí, deu certo? Deu. Não deu resultado? Ok, tem que mudar e ir para outro caminho. Então, eu gosto desse marketing. E aí você fala, Cláudio, isso te trouxe o quê? Trouxe tudo que nós temos hoje na nossa empresa, porque foi o marketing que virou o jogo. Ah, você vende mais por conta do marketing? Sim, porque antes eu não conseguia escalar. Então, eu gosto muito de saúde, mais que vida. O vida é mais fácil, mas eu gosto do saúde. Não sei se é porque eu trabalhei muitos anos. Sim. Então, você falou assim, Cláudio, eu gosto de falar, é da Lei 9656. Isso, eu me empolgo. Eu sou apaixonado por isso. Eu me empolgo quando eu começo a falar de saúde, porque eu acho que eu vivi muito tempo isso. E na nossa vida a gente aprende a gostar das coisas também. Sim. O automóvel hoje é o nosso carro-chefe no escritório. Então, por mais que muita gente fala assim, Cláudio, mas o automóvel isso, o automóvel aquilo, de verdade, é o que mais põe dinheiro na minha empresa. Eu falo que o automóvel dá dinheiro. Dá dinheiro. Não, se você tiver oportunidade, ele dá trabalho, é um ticket baixo, mas ele é algo que, se for bem trabalhado, ele é muito rentável. A gente tem corretores lá que de uma única operadora fazem mais de 500, 600 apólices mês no automóvel. Dá dinheiro ou não dá? Faz a conta aí, né? De uma seguradora. Aí você fala, gente, dá para ganhar dinheiro? Sim. Por isso que eu falo, não existe produto que dá dinheiro ou que não dá. Existe aquele que você vende muito. Então, na hora de escolher o nicho, escolhe aquele que faz o seu coração cantar, aquele que você se conecta mais. E o que você falou, às vezes você aprende a gostar. Talvez você esteja num ramo e aos pouquinhos você vai falar, puta, eu gosto disso. Igual eu fui me testar no consórcio. Isso, eu ia falar agora. Tem muita gente que tá um boom de consórcio agora. Eu tô percebendo que tá muita gente se jogando de cabeça e eu percebo que eles estão tão felizes que eu falo, cara, acho que esse cara se achou. Pois é. E dá para ganhar dinheiro em todos os nichos. Às vezes a gente vê uns nichos tão diferentes. Existem mais de 90 ramos. Se você conseguir achar... 90 ramos, olha. Mais de 90. Nossa, se você achar número, sério? uma brecha a mais... A última vez que era... Enfim, não vou ter que precisar, mas na hora que eu olhei era mais de 95, se eu não me engano. Nossa. Mas qualquer informação acima disso eu posso estar falando errado. Então eu sei que são mais de 90. Mas se você achar uma brecha num nicho com um produto, é quando você cresce. Por exemplo, lá atrás, nesse gap de estamos nos achando, onde vamos encontrar? Um dos braços que o nosso escritório cresceu foi na parte de contato com motociclistas. Por quê? Porque ali existiu nessa brincadeira, o nosso... Eu tô olhando pro Léo, que eu falei, olha aí, ele falou, não fala, olha aí. Não, só para quem não tá Fiz de tá propósito, não, brincadeira. Para quem tá só ouvindo, a gente tem aqui o pessoal do suporte, o pessoal do apoio. Porque, olha aí, eu falei, olha aí. As caretas e os sorrisos e as coisas que a gente vê aqui, então, traduzindo, nesse momento foi um sorriso de canto. Mas, enfim, quando você acha o nicho, e a gente achou o motociclista, a gente estava numa época que trabalhava muito já no digital, com a atração de clientes, e eu consegui posicionar uma página que trazia muito cliente procurando seguro para moto. Cotação de moto. Por quê? O Google me ajudou com isso. Eu digo que foi o Google que me levou a certos caminhos. Ele me posicionou na primeira posição do Google, a minha página através de SEO, e começou a vir chuva de motociclistas atrás.
Só que o mercado ainda não está maduro o suficiente para comprar sozinho, entrar num link, ir lá comprar e sair à venda 100%. Então sai um volume no digital dessa forma de mais vendas do que conversão. E aí a seguradora que tinha lá essa ferramenta falou, olha, a partir de agora, não, vocês não podem mais ter, porque isso está sujando a nossa base. Eu, oi? Você não quer vender? Você tem muita cotação e você não está feliz com... Não. Enfim, no final das contas era isso. Você bugou. Eu tive que procurar outros caminhos. Nisso, pintou um parceiro que foi, eu acho que não tem problema aqui falar, pode falar nome de seguradora? Não tem problema. O nosso maior parceiro hoje lá na... Todas as seguradoras são parceiras. Sim, mas hoje a nossa lá na assessoria é a Surrai, e lá atrás ela se conectou com a gente no motociclismo, porque tinha um produto diferente, um produto acessível, e eu estava carente de produto no mercado. Eu tinha o público chegando, eu não podia mais vender para aquela seguradora que eu estava habituada, porque bloqueou tudo. Eu tive que achar, sabe aquela coisa de ter um nicho, eu tenho o público, mas eu não tenho o produto no mercado. Foi quando a Surrai surgiu na nossa vida. E aí, nesse momento, o Léo, meu sócio, estava vendo uma reportagem na televisão, apareceu a seguinte propaganda, a seguinte notícia, que motociclistas tinham, a partir daquele momento, que fazer a adaptação da moto, fazer a moto toda branca, com a placa vermelha, para poder fazer o serviço, tal, e, para isso, tinha uma lista de coisas que eles tinham que fazer, dentre elas, o seguro de vida. Eu falei assim, gente, eu tô com a faca e o queijo na mão, por quê? Eu tenho um público me procurando para seguro de moto, que eu já tenho um parceiro ao qual estou vendendo, e paralelo a isso, acabou de pintar uma oportunidade, uma mudança na legislação, ao qual abriu um leque e que os meus concorrentes ainda não viram. Então, ali, eu nadei de braçada. Ali eu fiz muita venda de seguro de vida para pessoa física. Meu, ó, duas coisas que eu queria falar. Essa questão de posicionamento, né, em relação à internet. Eu dou um exemplo besta, tá? Eu tenho uma moto elétrica e eu precisava fazer uns ajustes nela, e eu fiquei procurando. Moto elétrica em São Bernardo só tinha uma. E eu fiquei procurando. E aí eu fui lá. Mas ele não era moto elétrica. Aí eu falei assim, Anselmo, mas por que tá moto elétrica aqui? Ele falou, porque só tem eu em São Bernardo. Ele percebeu nisso. Ele percebeu isso. E outra coisa que eu sempre falo, são eventos naturais. No nosso dia a dia, né, acontecem eventos naturais. Mudança da legislação, né? Um exemplo, eu estou no saúde, é um reajuste alto, é uma mudança na lei 9656, é uma inserção de uma cobertura, ou uma retirada de uma cobertura, ou uma operadora que mudou isso. São eventos naturais. Se você aproveitar essa onda, como você aproveitou, e você se engajar realmente nela, você tem a chance de vender muito. Por quê? Porque talvez a procura, e aí você vai falar melhor do que eu, naquele momento no Google vai ser mais alta referente a isso. Imensa. Por quê? Todos os motoboys tinham que localizar uma operadora, uma seguradora que fizesse aquele seguro. E seguro de motoboy era muito difícil. Poucas seguradoras faziam. E aí a gente encontrou dois players no mercado que faziam. Então a gente navegava com aquelas seguradoras e uma chuva de seguro de vida. E você falou um negócio agora que é legal. Você achou 2 players no mercado. Às vezes o corretor, ele trabalha com todas. Eu trabalho com todas as operadoras. E é importante, né? Você tem que ter essa visão de trabalhar. Mas você acha que ele tem que ter também parceiros? Porque o corretor que direciona, no final das contas, é ele quem conduz. Levar a produção, sim. Exatamente. E ele pode fazer, às vezes, uma parceria com uma seguradora A, com uma seguradora B, para que esses clientes, ou que essa demanda que ele tenha, seja alocada nela, e às vezes, dependendo do número, você consegue alguns benefícios, alguns descontos, ou até mesmo premiações. É importante isso? Eu digo assim, acho que quando a gente tem muitos parceiros, a gente não consegue entregar produção suficiente para ter um mínimo de representatividade. Por isso que uma assessoria já ajuda, ponto 1, porque você está embaixo de um guarda-chuva. Só que o fato de você
olhar para o mercado e saber que tipos de produto você precisa, você consegue nichar. Porque, por exemplo, eu tinha muito perca de tempo na corretora, chegava um seguro de, sei lá, um barco. A gente precisava de grana. Não, vamos vender. Ok. Como faz seguro de barco? Gente, eu não tenho barco, eu não tenho nem ideia do como funciona. Assim, que cobertura que eu vou dar? Aí chegavam umas coberturas, sei lá, de risco engenharia. Eu não sou engenheira, não tenho ninguém assim próximo que pudesse. Aí eu fui aprendendo certas coisas que tem risco que eu tenho que declinar ou passar para algum parceiro. Existem outros que eu preciso ter um leque de bandeiras. Exemplo, no saúde que a gente estava falando agora há pouco. É importante eu ter um produto que vai atender a terceira idade. É importante eu ter um produto que atenda uma classe mais premium, algo mais chão de fábrica. Então, eu tenho que ter na minha prateleira parceiros que eu sei que vão entregar o que eles precisam. Cláudia, mas quando a gente fala em automóvel, está tudo muito pulverizado. Ok, você pode ter o cadastro em muitas operadoras, acho que de repente é importante. Você só tem que tomar cuidado, que se você não descarregar nada, você pode perder o seu cadastro. Então, assim, hoje já tem a dificuldade para cadastrar, principalmente quando é pessoa física. Eu falo, hoje o corretor ele tem que ser pessoa jurídica para conseguir estar no mercado e poder ganhar mais. É uma pena isso, financeiramente, no começo fazia sentido por muito tempo por conta da tributação lá, porque você podia fazer livro caixa, bater, quando ganhava ali até uns 5%. Depois que veio a questão do Simples, isso começou a mudar e hoje o posicionamento de muitas seguradoras eu não cadastro pessoa física. E isso está acontecendo muito no mercado. Então, N situações fazem o corretor ir para a pessoa jurídica para poder ganhar mais. Só que se ele tem uma recorrência, por exemplo, um corretor iniciante, ele muitas vezes no saúde não consegue ter o código direto numa operadora. Aí já vem, para ter o código direto, para você ganhar o vitalício, porque eu descarrego numa plataforma e não ganho vitalício. Beleza, daqui 5 anos você vai ter se arrependido de não ter começado hoje. Daqui 5 anos, se você tiver o código através de uma assessoria, por exemplo, direto você ganha o vitalício. Então, existem coisas, existem chavinhas que são necessárias. Então, quando ele pulveriza muito, é bacana para ter na prateleira, mas ele tem que ter certos cuidados. Eu já vi corretor perdendo código e tinha produção, sei lá, uma pólice, uma frotinha ano na seguradora X. Só que aí era uma no ano, 2, 3, e a seguradora não queria só isso. Porque muitas delas pagam hoje o sistema de cálculo dela por login. Então, se ela tem 10 mil corretores cadastrados, ela paga todo mês para o dono do sistema por 10 mil. Se ela tem 5 mil, ela paga. Então, ela começa a fazer conta. Olha onde a gente chega para entender o porquê que elas bloqueiam o cadastro. Exato. Porque é um custo. É um custo que ela tem. Então, hoje, ela faz... É tudo matemática. Eu falo assim, por trás de toda decisão de uma empresa, a gente tem que entender qual foi a matemática que gerou isso. É porque o cara acordou virado para a lua e decidiu aquilo. Pera, vamos entender. Então, quando a gente percebeu certos movimentos, a gente foi atrás. Falou assim, olha, me explica, por que isso? Clau, matematicamente, eu sei que você gosta de números, matematicamente é isso. Então, faz sentido para nós não termos esse volume, porque não traz produção nenhuma, então eu bloqueio o código, ou eu suspendo. Tem muito trabalho também de, olha, eu deixo em stand-by, quando pipocar, aí reativa, só que tem muitas que não reativam. Sim. E aí o corretor fica a ver navios, quando surgir a produção de verdade. Cláudia, você falou dessa questão de login. Eu queria tratar com você mais 3 assuntos aqui. O primeiro deles é a questão da tecnologia. Porque quando você fala de login, você fala de tecnologia, você fala do que você oferece para o corretor. Tem alguma tecnologia que o corretor hoje, mesmo que está começando ou que está no mercado, que ainda estamos arcaicos nessa parte, muita gente dependendo somente da tecnologia da operadora, da tecnologia da operadora, para você ter acesso às informações. O que o corretor hoje precisa ter, no mínimo, um CRM que seja, uma ferramenta de gestão, que seja um Excel bem feitinho, porque ele está começando, não tem problema. E o que a Ragaz até oferece para eles nessa questão? Que você falou do login, eu fiquei curioso, né? Eu digo assim, tem várias viradas de chave no nosso negócio que a gente tenta replicar para o corretor. Existiu um momento que a gente
aplicou a inclusão de um sistema de pipeline. Esse pipeline, para quem não sabe, é uma ferramenta que você vai trabalhar na linha do tempo, que você vai poder inserir informações, e eu gosto muito do Kanban, que é o quê? Numa coluna tem a fazer, na segunda coluna tem fazendo, na terceira tem feito. É claro, você pode colocar N variáveis dentro disso, mas vai criar um processo. Eu tenho uma igualzinha, que eu adoro, e só tem mais uma coluna, que é prioridade. Às vezes eu tiro ela da esteira, porque eu falo, cara, isso aqui... Porque dizem que você tem que fazer dizem, né, que você tem que fazer o... Não é a fazer, né, mas é o... Ai, meu Deus... Que seja o a fazer, que às vezes a gente enrola para não virar urgente. Sim, o que você procrastinou, que era até importante, agora virou urgente. A minha da prioridade está diminuindo, que eu já passo no tempo certo. É isso, quando você... Só existe urgência quando você não fez no tempo certo o que era importante. Aí atrasou, virou urgente, e aí você tem que apagar o fogo. Então eu digo assim, empresa que quer crescer e vender, tem que ter sim as demandas que recebem. Então, um sinistro que entrou, um BO que tem que resolver, só que tem que ter uma caixinha para falar daquilo em algum momento do dia. Para vendas, existe a necessidade de um pipeline. Por quê? Eu vejo muito corretor perdendo por falta de follow-up, perdendo porque não se ligou que ele está há 5 anos no mercado e ele não tem a base daqueles 5 anos anteriores para ele prospectar no ano seguinte. Ele cortou e perdeu. Então, assim, a fazer, fazendo e feito trouxe uma virada de chave muito grande para nós na nossa empresa. É tão simples, né? É simples. Existem hoje sistemas mais básicos, existem sistemas avançados. Hoje, por exemplo, na empresa a gente usa o Bitrix. Só que ele tem um custo um pouco maior e requer aí um pouco mais de habilidade para conseguir, porque ele se conecta com diversas ferramentas. O WhatsApp é lá dentro, todas as nossas outras ferramentas são dentro do Bitrix, além do nosso CRM, além do nosso pipeline e tudo mais. Só que para o corretor que está começando agora, ele pode começar com o Trello, que é gratuito. Então, existe possibilidades, existe ferramenta. A gente usa o Trello para a parte operacional. Eu acho ele tão, assim, útil, tão eficiente. Só que aí eu vou além, sabe, Lê? Por quê? No início, a gente tentou usar algumas ferramentas sem visão, porque você precisa saber usar a ferramenta. Exemplo, lá no escritório, essas 3 colunas, onboard, capacitação e escala. Só que dentro dessas 3 fases, existem N variáveis. Então, num processo de venda do corretor, ele tem que ter a fase de coleta de dados, a fase de negociação, a fase de devolutiva, a fase de acompanhamento, a fase de pós-venda, pensando num cross, porque a gente falou agora há pouco, ele ter a porta de entrada para ele trazer a oxigenação para dentro da corretora. Só que chega um certo momento do ponto que ele precisa do cross. Ele precisa fazer venda de um segundo produto para aquele cliente que já está lá dentro. O custo de um cliente novo para o negócio é muito maior do que vender um segundo produto para quem já está dentro de casa. E que são consumidores de seguros. E que são consumidores. Então, já te conhecem, já tem. Então, sai muito mais barato vender para esse cliente que já está dentro de casa. Então, é igual a gente no nosso escritório. A gente trabalhou muito tempo com uma bandeira, já tinha uma carteira de corretora e falou assim, agora é o momento da gente trazer outras operadoras, outras seguradoras e expandir de formas diferentes. Por quê? O custo que eu tenho para trazer um corretor novo é muito maior do que eu cadastrar ele numa segunda seguradora. Então, quando a gente tem certas viradas de chave, o cross. Hoje a gente faz o cross-selling lá dentro. Nossa, que top, só legal. Que trazendo essa visão para o corretor com o cliente é a mesma coisa. Então, tecnologia. Se hoje tem uma tecnologia que faz sentido colocar para o corretor, é um pipeline. E aí vai para o Google, vai para o YouTube pesquisar o que se faz disso, o que é um Kanban, como trabalhar um pipeline para você construir o seu. Porque não adianta eu falar assim, Lê, o pipeline perfeito tem que ter X colunas, X prazos em cada etapa, só que o seu dia a dia, a sua corretora é diferente. Então, você tem que adaptar, tem que ser muito moldável. Isso que é o mais legal. Você só precisa entender, ter a estratégia do que fazer. E pegando esse embalo, a partir do momento em que você tem essa tecnologia, e o que eu acho que talvez seja um calcanhar de Aquiles, é você instituir métricas e metas. Porque você só vai ter isso se você tiver... números. Matemática. Não tem como você
ter uma corretora que cresce se você não tem indicadores. E sabe uma coisa que é legal? Que assim, igual a gente faz e que você já comentou, você faz. É você medir mês a mês. Se você tem uma meta, e aí você tá dentro da sua meta, o mês ele tem 30 dias. Não adianta você correr atrás da meta quando acabou o mês, que você fala, ai, não bati a meta. Você tem que ligar o alerta ali no dia 10. Por quê? Porque você tá medindo com o mês anterior que você bateu a meta e no dia 10 você já tá menor. Você fala, cara, cadê minhas alavancas? A minha projeção. Isso, a sua projeção. Então, como que o corretor hoje ele pode criar uma meta, né, que para ele mesmo, que seja num produto específico ou em outros, e inclusive para ele poder medir, né, nessa base de dados. Um próprio Excel já consegue fazer simples, mas o que eu gosto de sempre é medir com o mês anterior e com o ano anterior. Então, existem essas duas métricas para você ver, cara, o quanto eu cresci, o quanto eu não cresci, onde eu posso chegar. É uma visão simples. E é uma visão que eu gosto de ter com um pouco mais de prazo. Todo final de ano, a gente olha para o nosso ano seguinte. E isso pode ser replicado em qualquer negócio, tá? Eu olho para o ano... Nós lá sentamos os 3 sócios e mais as lideranças. Onde a gente quer chegar ao final do ano seguinte? A gente quer faturar tanto, ter tantas bandeiras, ter tantos corretores. E põe lá todos os indicadores de onde nós queremos chegar. Diante disso, a gente começa a quebrar. Por quê? Q1, Q2, que é o trimestre 1, trimestre 2 e assim vai. Então, são 4 trimestres, como que a gente vai trabalhar? Aí a gente analisa. Dentro do primeiro trimestre, a gente tem o mês. Quais as ações que precisam acontecer dentro daquele trimestre, dentro daquele mês, dentro daquele dia, dentro daquela semana, para poder se ter o resultado no final do ano? Então, lá, a gente faz análise de projeção diária. Todos os dias tem proposta sendo transmitida, todos os dias tem propostas sendo emitidas. Então, a gente tem já todo um planilhamento, tem toda uma análise de dashboard. Isso é construído, né? Não é isso é construído, não. Isso é pensado no dia a dia e cada dia é reformulado. Não é da noite pro dia. Por quê? A gente constrói, aí fala, na hora... Treino é treino, jogo é jogo. Na hora do jogo, às vezes muitas coisas mudam. Então, a gente vai pro lerê da coisa e percebe que tá rolando diferente. Volta. A gente não tem problema em voltar e refazer. O problema é a visão de onde a gente quer chegar no final do ano. Então, bateu lá o primeiro mês. Olhamos a projeção do ano, a projeção do semestre, só que no dia a dia, a gente olha a projeção do mês. Então, cada fase, cada reunião é um olhar diferente. No dia a dia, os líderes estão com as equipes olhando a projeção do mês, meta do mês, metas que a gente compartilha com o time. Quando a gente vai para a reunião de trimestre, é a reunião, se a gente não fizer o trimestre dessa forma, dificilmente a gente consiga o segundo, o terceiro, sempre olhando o ano anterior para ter esse deparo e olhando também o ano seguinte. Então, a gente vai muito para números. Porque não adianta de nada eu chegar no dia 10, no dia 15, ver que a projeção não está acontecendo e eu não agir. Por que eu tenho que olhar no dia 10? Porque se eu não intervir, se eu não gerar uma campanha, se eu não fazer um ativo, se eu não fizer uma motivação extra para as coisas acontecerem, chegar no final do mês a meta não está batida. Não bati a meta. Mas que como você assim? Fez durante o mês? Onde que você tem que ligar o alerta? É esse o ponto. É isso. E assim, no ano, a gente liga o alerta várias vezes. Diário, a cada 10, 15 dias, mensal, trimestral, fechamento de meio de ano, e no final do ano. Então, assim, a gente vai tendo olhares muito acompanhados, porque se o resultado não veio, tem um porquê. Tem um porquê. E para o corretor fazer isso, ele tem que parar, né? Tem. E na verdade, ele até fala assim, durante o dia a gente trabalha, né? Eu tenho uma frase que assim, o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Mas no sentido de, a gente consegue muitas vezes, depois do trabalho, sentar e analisar. Porque durante o dia o telefone tocando no WhatsApp, a galera ligando. Mas, cara, você tem que parar, analisar, e você fala, mas como eu faço? Só do fato de você parar, pegar uma folha de papel em branco e começar a escrever, pensar, já vem. E é uma coisa que você falou no início, eu não sei, no meio, início, enfim, que você foi numa seguradora, estava conversando com uma colega, e aí ela falou que tinha medo porque ela não sabia vender. Se ela souber pensar, se ela souber ter estratégia, se ela estiver disposta a isso, ela monta uma estratégia maravilhosa de resultado. Então, não necessariamente ela precisa ser a vendedora. A corretora, sim. Toda corretora é vendedora, a empresa.
Mas você pode ter papéis, você vai ter o RH, vai ter o financeiro. Ah, mas sou eu empresa. Então, pera, então nesse momento você vai precisar vender. Ah, não, eu já tenho um time. Ok, então você vai estruturando isso dessa forma e ela vai estar ali na estratégia. Hoje, a gente diz que toda vez que a gente vai para a operação, os números caem. Fala assim, Cláudia, mas por que caem? Porque eu parei de pensar. Se eu entro para a operação, eu paro de pensar, o resultado não vem. Você sente isso lá? Pra caramba. É estratégico, você tem que pensar, não tem jeito. Você tem que estar pensando o tempo todo. Às vezes eu estou dirigindo, eu estou em casa, eu estou fazendo o que for, você está conectado. O empresário, ele não desconecta, por mais tranquila que esteja aquele momento. E aí, se ele consegue pensar, ele consegue implementar coisas novas. Então, assim, ter boas equipes, ter bons líderes é importante, criar estrutura, porque você precisa estar, se você quer, um tamanho diferente. Você precisa estar pensando, trazendo estratégia para o teu negócio. Cláudia, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu fui anotando. Perguntas que eu fiz no começo. Eu tô lotado de anotação. Qual é o tempo que a gente tem? Porque eu falo bastante. Ô, Cláudia, mas para a gente poder finalizar, eu queria que você deixasse um recado para o corretor, falasse um pouquinho sobre as suas redes sociais, falasse um pouquinho como que eles te acham nas redes sociais, a Ragaz, para se conectar. Eu gosto do YouTube, porque lá tem muito vídeo, tudo gratuito, que o corretor pode consumir e se especializar, se desenvolver de uma forma gratuita. Antes de qualquer coisa, obrigado novamente. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Foi bem legal, foi bem bacana o bate-papo. E o pessoal me acha através das nossas redes sociais. Então, a gente tem o Cláudia Simplício, acho que é a forma mais fácil de me achar. Cláudia Simplício, já acha de diversas formas. Então, assim, no Instagram, no Facebook, mas o que vai ver conteúdo mesmo é Instagram e no canal do YouTube. O canal do YouTube chama Sou Corretor e Agora. E tem também o nosso site, Ragaz, com Z, ragaz.com.br, mas se achar no Instagram, vai ter acesso a todas as outras que a gente tem lá na bio, o direcionamento, então você acha todas as outras mídias, né? Ah, quer se aproximar, quer se conectar com a gente, vem conversar, a gente tem lá todo o time que vai estar aberto para entender as suas necessidades e como a gente pode te ajudar, vamos junto. Top, Cláudia, obrigado mesmo, foi um bate-papo bem legal, nem vi que o tempo passou aqui, já está 1 hora e pouquinho, mas de conteúdo muito bacana, eu tenho certeza que o corretor, ele vai gostar bastante desse podcast. Obrigado vamos mesmo. Vamos junto nessa, valeu, gente. E galera, olha só, deixa seu comentário aqui, né? Se você tiver alguma pergunta, a Cláudia vai estar respondendo aqui no próprio YouTube. Não se esqueçam de baixar o aplicativo do Syncor, tem muito conteúdo legal, esse como outros, para você poder acessar. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus. Cláudia, agora é só o finalzinho aqui, ó, a gente tem que fazer aqui, ó. Valeu, galera. Obrigado, valeu. Valeu.